Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Bem, meus queridos, graças a Deus por esta noite, pelo privilégio que nós temos mais uma vez de poder nos adorar e bendizer ao nome do Senhor. Estou feliz de estar com vocês e poder participar desse culto, que é um culto muito importante para nós, que é o culto de comunhão, a ceia do Senhor, no qual nós nos lembramos do sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. Eu fico feliz de ver que você está também alegre, feliz, adorando o nome do Senhor, podendo expressar a sua gratidão. Isso é muito bom. Amados, abramos as nossas Bíblias do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 28. Vamos meditar nessa noite a palavra de Deus nos nossos corações. Enquanto você procura, eu quero mais uma vez agradecer ao meu Deus e agradecer à Igreja de Deus pelo mês que passamos, o mês de março. Fomos abençoados, amém, igreja? Amém. Somos muito abençoados. Tudo que Deus ministrou ao nosso coração e à nossa alma nesse último mês de março, para as famílias, para nós, a vida do homem, da mulher, foi de uma forma especial para todos nós, eu creio. E eu fico muito feliz de ter aprendido, de poder ouvir a voz de Deus. Eu fico feliz de que nós, como igreja, tenhamos sido abençoados. Eu tenho certeza que você está aí com o seu coração também, ainda regozijando no Senhor, a tua família, o teu lar. Então viva aquilo que nós aprendemos, vamos viver, vamos praticar. Volto a dizer, a palavra de Deus ela é poderosa, mas o poder se manifesta quando nós praticamos. O poder ele é visto na nossa vida quando nós estamos praticando a sua palavra. Aí ela se cumpre em nós. Então que Deus nos abençoe, dá vontade de fazer o mês de abril, o mês da família também, e o mês de maio, e o mês de junho, a vontade de continuar, né? Foi tão bonito ver os irmãos, o teatro, cada final de semana, sábado, domingo, um teatro, apresentando uma mensagem para a igreja, que foi talentos sendo revelados, mensagem de Deus para nós através da mensagem do teatro também. Então, isso foi uma grande bênção, os grupos participando, enfim, Deus nos visitou e vai continuar, né, irmãos? Independente do culto nomeado como da família ou não, o Senhor está conosco. Mateus 28, irmãos, vamos ler a partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 8, e nós vamos a partir desse texto basear uma meditação para a nossa vida nesta noite, culto ceia do Senhor. Mateus 28, 1 ao 8, diz assim a palavra de Deus: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Glórias a Deus. Amém, meus amados? Você toma o seu lugar, por favor? Bondade, vamos meditar a palavra de Deus para nós essa noite. Eu quero trazer para nós um tema, e o tema para a nossa meditação, obrigado, Ele não está aqui, já ressuscitou. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre a importância da ressurreição de Jesus Cristo. Essa é o tema, este é o tema da nossa meditação nessa noite. Eu quero compartilhar com a igreja por que esse tema ele é importante para nós. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto da ressurreição de Jesus Cristo, eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Nós estamos no mês de abril, correto? E dia 22 de abril, nesse calendário de 2014, lá no nosso Brasil, você sabe o que se comemora no dia 22 de abril desse ano? Você que é bom de data, você que costuma olhar no calendário. O que se comemora no dia 22 de abril de 2014? A Páscoa. A Páscoa. Às vezes a gente esquece que eu tive que recorrer, fui lá no Google, fazer propaganda do Google aqui, né? Fui lá
na enciclopédia de todos nós, e a gente digita lá e aparece tudo. Então eu fui lá, busquei, e eu queria saber quando era Páscoa de 2014, e lá a gente conta todas as informações. Aí lá eu fui ver, porque realmente eu não lembro, se eu não consigo gravar essas datas de feriado. Aí eu acabei também vendo que no dia 21 de abril comemora-se também o 22 de abril, comemora-se o descobrimento do Brasil. Acho que é 22 de abril, se não me engano, né? Dia 21 é dia de Tiradentes, dia 22 é o descobrimento do Brasil, e dia 20 de abril, se não me engano, é 20, é a Páscoa. Se não me engano, é 20 de abril. Eu falei 22, mas é 20 de abril. Nós não costumamos, às vezes, guardar as datas. A gente vive no Japão, vive no calendário japonês, tudo que importa para nós é o feriado, né? Se a gente conta, nosso calendário é feriado de maio, feriado de agosto e feriado de dezembro. Não é assim que a gente conta? Os demais feriados, a gente não tem muita importância, né? Mas esses feriados são importantes, porque a gente passa aí pelo menos uns 5 dias em casa, de molho. Então é muito bom, muito importante. Mas no Brasil comemora-se a Páscoa em abril, no mês de abril. Mas para os judeus, irmãos, a Páscoa, ela era a passagem. Então, antes de nós falarmos sobre a ressurreição de Jesus, eu quero falar um pouquinho sobre a Páscoa. Para os judeus, a Páscoa ela era a passagem. Foi quando o anjo do Senhor, os irmãos, vocês estão lembrados daquele episódio, quando o anjo do Senhor ele passou sobre o Egito? Os irmãos lembram que nas casas onde havia o que mesmo? Havia uma marca do sangue. E a marca do sangue não podia ser no chão, na soleira das portas. Ela tinha que ser aonde, irmão? Nos umbrais das portas, na parte alta da porta. Por que não podia ser no chão? Eles não podiam pisar. Era um lindo significado do sangue de Jesus Cristo. Não poderia ser pisado. Então não era na porta, era no sangue, era no alto, para ser visto, porque o chão poderia confundir também. Mas era no alto, para que o anjo do Senhor, quando ele passasse, ele olharia para os umbrais das portas, ele veria que lá havia a marca do sangue. E aquelas famílias estavam sendo então protegidas. E ali, meus irmãos, sabem que os primogênitos das famílias dos israelitas, eles não morreram. Os primogênitos não morreram, porque havia uma marca. Mas na casa dos egípcios, o que aconteceu na casa dos egípcios, irmãos? Houve uma grande morte, não foi? Todo filho primogênito morreu e houve um juízo de Deus naquele dia. Então, para o povo de Israel, irmãos, a Páscoa, ela lembra para o povo de Israel 4 coisas que eu quero meditar rapidamente, porque não é o tema que nós queremos entrar. Nós vamos um pouquinho mais para frente, mas é preciso que eu fale sobre a Páscoa, porque esse é o pano de fundo do que nós vamos tratar. Mas então, para o povo de Israel, a Páscoa ela tem esse significado da passagem. Tem quatro questões importantes. Em primeiro lugar, a Páscoa para o povo de Israel era a proteção. Em segundo lugar, a Páscoa para os judeus era o juízo. A Páscoa para os judeus significava a libertação. Em terceiro lugar, e a Páscoa para o povo de Israel significava a salvação. 4 coisas. Bem rápido para você gravar. Em primeiro lugar, significava proteção. Em segundo lugar, juízo. Em terceiro lugar, libertação. E em quarto lugar, salvação. Por que proteção? Porque, irmãos, eles foram protegidos pelo Senhor. Enquanto a nação de Israel estava iminente a um juízo, a um julgamento, o povo, onde havia a marca do sangue, eles estavam sendo guardados pelo Senhor. E naquelas casas, na casa dos judeus, onde havia a marca do sangue, todos eles estavam sendo protegidos. Então, tem um significado que a Páscoa, quando o judeu ele celebrava lembrando da proteção que eles receberam. Mas em segundo lugar, eles também lembravam da Páscoa como sendo o juízo, porque eles estavam guardados, mas o que estava acontecendo lá fora? Um grande julgamento. E qual era o julgamento? O julgamento era justamente a morte dos primogênitos. E por que estava acontecendo um julgamento para os egípcios? Porque eles não obedeceram a palavra de Deus através de Moisés, o servo do Senhor. Enquanto Israel obedeceu, e qual era a obediência? Passe o sangue lá no alto da porta, nos umbrais da porta. E onde houver sangue, o anjo do Senhor não irá usar de julgamento. Todos os judeus obedeceram, foram protegidos. Mas lá fora houve um grande julgamento. Porque os egípcios até poderiam ouvir, porque eles tinham vizinhos, seus vizinhos eram judeus, eles até ouviram, certamente eles ficaram sabendo de tudo isso. Eles sabiam do que estava acontecendo, porque as pragas elas vieram, e o povo de Israel sabia do que estava acontecendo, mas eles não obedeceram. E quem obedeceu ficou livre do juízo. Então,
era juízo, proteção para os judeus, mas era juízo para o povo egípcio, mas era também libertação. Os judeus, eles lembravam da Páscoa e se lembram ainda hoje da Páscoa como libertação, porque foi justamente nesse episódio, nessa noite, quando o Senhor estava efetuando esse julgamento, que eles estavam sendo livres. Foi a partir deste episódio. A última praga veio, e então o povo de Israel foi livre do domínio de Faraó. Eles foram livres da escravidão em que eles viviam no Egito, e eles agora poderiam sair em direção à sua própria terra, a terra de Canaã. Então a libertação, porque eles eram escravos, eles não eram livres do Egito, eles eram escravos, mas naquela noite, na noite da passagem, na noite da Páscoa, eles foram livres. Libertação. E o quarto e último significado é o significado da salvação, que a Páscoa para eles, naquela noite, logicamente junto com a libertação veio também a salvação, porque ao mesmo tempo que eles estavam sendo libertos, eles estavam também sendo salvos. A partir daquele momento, o Faraó não mais os escravizaria. A partir daquele momento, o Faraó não mais dominaria sobre eles. O Faraó não podia dizer mais: agora vocês vão e vão juntar a palha, e vão fazer os tijolos, e vão fazer, porque estou mandando, vocês são meus escravos. Eles não estavam mais sob o domínio, sobre as garras de Faraó, porque Deus estava salvando eles naquela noite. Então essas quatro coisas são importantes, irmãos: proteção, juízo, libertação e salvação. Significado da Páscoa para os judeus e para os cristãos. Se a Páscoa significava tudo isso para os judeus, o que ela significa para os cristãos? Eu ouso dizer para os irmãos que para nós, os cristãos, para a Igreja de Cristo, ela também significa essas mesmas coisas. A Páscoa tem também este significado para nós, porque lá na Páscoa dos judeus, um cordeiro, uma ovelha bem nova, que ainda não tinha muita vida, que ainda não tinha muito tempo, que estava sem defeito, sem mancha, sem mácula. O que era feito com esse cordeiro, irmãos? Esse cordeiro, ele era sacrificado. Depois de sacrificado, derramado o seu sangue, ele era assado, e ele era servido como alimento. Foi aí que surgiu a Páscoa. Lá em Êxodo, no capítulo 12, nós não vamos ler, nós não temos tempo, mas só para você saber, você vai encontrar, é lá no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, nós vamos encontrar esta ordem de Deus para o povo de Israel, para que eles matassem um cordeiro, uma ovelha nova, e derramando aquele sangue, eles então assassem aquele cordeiro, e comessem com as suas famílias, e eles se alimentassem daquele cordeiro. Não poderia ser cru, teria que ser assado. Não poderia ser cozido, teria que ser assado. E eles deveriam comer, servir para toda a família, todos da casa participariam. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, o que é que o apóstolo Paulo nos diz? Depois que Paulo fala do fermento, ele diz que Cristo é a nossa Páscoa. Ou seja, Cristo é o cordeiro que foi morto por nós. Assim como lá no Êxodo, na noite da libertação, aquele cordeiro foi morto, e a sua carne foi saboreada por aquelas famílias, alimentando aquelas famílias, aquele povo, todas as famílias dos judeus se alimentaram. Assim também, meus irmãos, Cristo foi morto por nós. E João Batista diz que Jesus Cristo, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Paulo diz que Cristo, em 1 Coríntios 5,7, que Cristo morreu por nós, porque Cristo é a nossa Páscoa. Então para nós a Páscoa, para nós os cristãos, a Páscoa, ela significa também proteção, significa também juízo, significa libertação e significa salvação. Da mesma forma como significava para os judeus, mas para nós, irmãos, tem um significado muito maior, porque enquanto para os judeus aquele significado estava lá na antiga aliança, para nós ela tem um valor muito maior na nova aliança, porque para nós a proteção, meus irmãos, é a proteção de Cristo. Não era mais a proteção de um anjo limitado, embora fosse um anjo enviado por Deus, mas aquele anjo era um ser inferior. Hoje nós somos protegidos por um ser superior. Nós somos protegidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E nós temos não somente a proteção de Cristo através do sangue derramado, como nós também temos a proteção por ordem de Cristo dos seus anjos na nossa vida. O que é que diz o salmista no Salmo 34, verso 7? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu e você somos protegidos pelo Senhor. Lá eles eram protegidos pelo anjo do Senhor, mas aqui nós somos protegidos pelo próprio Senhor, e ainda mais pelos anjos do Senhor. E por que somos protegidos pelo Senhor? Porque hoje Ele habita em nós, irmãos. Ele está conosco, Ele está em nós. Por isso que as Escrituras nos dizem que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós temos também, meus irmãos, como significado da Páscoa para nós hoje, não somente a proteção, mas também o juízo. Porque hoje todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, ele não vai sofrer condenação. Você já parou para pensar nisso? Que todo homem, toda mulher, todo jovem que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, ele não vai sofrer condenação. Você já aceitou a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor? Você já fez isso? Você está em paz com Jesus? Ele é hoje, neste exato momento, o teu Salvador e teu Senhor. Porque se Ele é o teu Salvador e teu Senhor, você não vai entrar em condenação. Por quê, irmãos? O que diz o texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16? Vamos dizer todos juntos? Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, quem não está em Jesus está em condenação. Perecer aqui nesse texto é a condenação, é a falta da vida eterna, é estar condenado nos seus pecados. Mas aquele que está em Jesus não está em condenação. O próprio escritor João, no capítulo 5 do seu Evangelho, no versículo 24, ele reproduzindo as palavras de Jesus, ele diz assim: na verdade vos digo que quem ouve, isso aqui é Jesus dizendo, lá em João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glórias a Deus, porque ter Jesus hoje, ter Cristo em nós, Cristo que é a nossa Páscoa, para nós, irmãos, tem o significado de juízo, mas não juízo para nós. É justamente o oposto, é juízo para aqueles que não creem, para aqueles que não recebem a Jesus como seu Salvador. Mas eu e você passamos da morte para a vida. Eu e você, irmãos, estamos em Cristo, não estamos em condenação. Isso é maravilhoso para nós. Significa também libertação. Primeiro, significa proteção. Segundo, juízo. Mas em terceiro lugar, significa libertação. Porque assim como os israelitas foram libertos daquele cativeiro, daquela escravidão em que eles viviam no Egito, semelhantemente nós, irmãos, nós somos libertos também do pecado que nos escravizava. Sim ou não, igreja? O que é que diz o apóstolo Paulo quando escreve a sua carta aos irmãos da Galácia? Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo mostra para nós que nós, irmãos, fomos livres em Cristo, libertos de todo jugo, seja da lei, seja do pecado. Nós fomos livres em Cristo, e isso a Páscoa também significa para nós. Liberdade, irmãos. Libertação da escravidão do pecado. Paulo nos coloca numa condição que nós não precisamos voltar a nenhum jugo, seja o jugo da lei, seja o jugo do pecado, seja o poder da lei, seja o poder do pecado. Nós não precisamos voltar mais, porque Paulo está dizendo: estai, pois, firmes, que vocês estejam firmados nisso. Por quê? Na liberdade com que Cristo vos libertou. Na liberdade com que Cristo vos libertou. Paulo também, quando escreve a igreja lá em Colossos, na cidade de Colossos, no capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e versículo 14, Paulo diz assim: Ele nos arrancou. Essa versão é da Bíblia de Jerusalém. Eu achei interessante essa tradução, que diz assim: Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos arrancou. Veja a libertação que Cristo efetuou na nossa vida.
Ele nos arrancou do poder das trevas. Aleluia. Nos livrou, nos libertou. Veja que significado a Páscoa tem para nós: libertação. E João, o apóstolo João, escreve no capítulo 8, versículo 36: se pois o Filho vos libertar, o que vai acontecer conosco? Verdadeiramente sereis livres. Irmãos, esse significado é muito importante para nós, porque nós olhamos para a Páscoa e ela não é o chocolate que damos às crianças, ela não é aquilo que nós estamos vendo, e não é mais aquilo que a antiga aliança mostrava para os judeus. A antiga aliança apontava para Cristo. Hoje, irmãos, todas as coisas apontam para o poder do Cristo ressurreto. E nós hoje, irmãos, estamos livres, protegidos. Vemos o juízo acontecendo para os que não estão em Cristo, mas nós estamos livres, libertos. E em quarto e último lugar, ela também, assim como era para os israelitas a salvação, assim para nós a Páscoa tem também este significado de salvação. Veja o que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, os versículos 4 e 5. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5, diz assim a palavra de Deus: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ou talvez na sua Bíblia diga, em nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois o quê? Salvos. Veja o que Paulo diz aqui, irmãos, que foi por amor, foi graça de Deus, foi misericórdia que Deus salvou os israelitas lá na antiga aliança. Mas Deus salvou do domínio de Faraó. Não foi graça de Deus, irmãos? Quando Deus tirou naquela noite o povo de Israel, não foi graça? Foi graça. Foi misericórdia? Foi misericórdia. Foi o grande amor? Foi o grande amor. Isso está, meus irmãos. Depois você vai ler no livro de Deuteronômio, você vai ler o livro de Josué e de Juízes, quando eles recordam os feitos de Deus, você vai ler os Salmos, e você vai ver que tudo aponta para a misericórdia de Deus, o amor de Deus, arrancando o povo, libertando o povo, salvando o povo da escravidão de Faraó e do Egito. Foi graça de Deus, foi misericórdia. E será que não foi assim para conosco? Será que não foi graça? Foi graça de Deus, foi amor de Deus, como diz aqui no capítulo 2, versículo 4 e 5 de Efésios. Foi misericórdia com que Ele nos arrancou do poder das trevas. Foi misericórdia, foi amor. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 e versículo 14 de Romanos, ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É pela graça que nós somos salvos. É por isso que a Páscoa tem esse significado, irmãos, para nós: proteção, juízo, libertação e salvação. Mas eu disse aos irmãos o que a Páscoa significa para os judeus, o que a Páscoa significa para nós. Mas o que é que nós comemoramos na Páscoa? Ou o que é comemorado na Páscoa, na verdade? O que é que se comemora na Páscoa, igreja? Pastor, eu não sei. Eu sei que os coelhinhos vêm. Será que é isso que você sabe? Eu sei que uns ovinhos aparecem na Páscoa. Irmãos, por incrível que pareça, quando se fala de Páscoa, parece que só se pensa em ovos de chocolate, né? E não tem nada a ver, irmãos. Não tem nada a ver. A palavra Páscoa, ela justamente significa passagem. Ela significa passagem para nós cristãos, irmãos. Nós, falei do significado, mas a comemoração do cristianismo da Páscoa é justamente a passagem da morte para a vida. Na Páscoa comemora-se a ressurreição de Jesus Cristo. Não se comemora o coelho, não se comemora o chocolate, não se comemora nada disso. Mas o cristianismo, ele comemora a ressurreição de Jesus Cristo, a passagem da morte para a vida. Então no cristianismo, a Páscoa, ela é comemorada como uma passagem também. Só que eu faço uma observação importante para nós. Nós não comemoramos a data específica, não é o dia 20 de abril, irmãos, que é uma data importante para os cristãos. Ela é uma data simbólica, apenas uma data simbólica. Assim como é uma data simbólica o 25 de dezembro,
em que nós não comemoramos especificamente o dia que Jesus nasceu, porque não é a data em si que tem um valor e importância, mas é o seu simbolismo. É o seu simbolismo. Então, irmãos, faço uma observação importante, porque não é o 20 de abril que é sagrado para nós. O que é sagrado para nós é aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco, a ceia do Senhor. Porque é na ceia que nós lembramos da morte e da ressurreição de Jesus. O que é importante para nós é a ceia, é participar da ceia. E é na ceia que nós nos lembramos. E por que fazemos isso? Porque Jesus disse em Lucas, no capítulo 22, versículo 19: fazer isto em memória de mim. Então deixe essa observação. Nós não fazemos do dia 20 de abril ou qualquer outra data uma data importante, uma data sagrada. Sim, uma data simbólica, da qual nós nos lembramos. Mas o que é importante para nós é a ceia, na qual nós recordamos o sacrifício e recordamos também a ressurreição de Jesus Cristo. Compreendido, irmãos? Amém? Amém. Então, para nós é importante sim, mas o seu simbolismo que é importante. Pois muito bem, se a ressurreição é importante, então eu quero entrar no cerne da mensagem. Por que é que a ressurreição de Jesus Cristo ela é importante? Segundo aquilo que nós lemos lá em Mateus capítulo 28. Por que é que ela é importante para nós? Em primeiro lugar, eu vou meditar rapidamente com os irmãos em alguns pontos. Mas em primeiro lugar, por que a ressurreição ela é importante para nós? E às vezes ela está tão pouco falada, tão pouco lembrada. Por que nós nos lembramos do culto de ceia e nós visualizamos Jesus Cristo na cruz, no Calvário pendurado? Nós visualizamos o sacrifício de Cristo, visualizamos o sangue derramado por nós. Mas Cristo não ficou lá, irmãos, correto? Cristo não ficou lá, Ele morreu, e a Bíblia nos diz que Ele ressuscitou quando? Ao terceiro dia. Ele ressuscitou, Ele levantou dos mortos, Ele não ficou morto. Triste seria para nós se nós continuássemos até hoje cultuando ao Jesus que estava pendurado no madeiro. É por isso, irmãos, que nós não usamos um crucifixo. Você já percebeu que os cristãos evangélicos, eles não usam uma correntinha como crucifixo? Pastor, é pecado? Não, não é que é pecado. É porque o significado disso, meus irmãos, é muito importante. Jesus já não está mais no madeiro. Ele desceu daquela cruz. Ele saiu dali para decretar a nossa vitória. Então isso é muito importante, porque você observa que os cristãos, você pode ver, nós não temos aqui uma cruz. Nós não temos nada contra a cruz, ela é muito importante. Mas você vai ver que nós vamos encontrar, porém, cruzes em que lá está o Cristo desfigurado. Ele sofreu, é verdade, mas Ele não ficou lá. Se Ele tivesse ficado lá, nós não seríamos vitoriosos. Ele saiu de lá para nos dar a vitória completa. Então nós, irmãos, celebramos isso. Celebramos porque Ele saiu da cruz, Ele não ficou lá. E nós devemos nos lembrar mais disso, irmãos. Devemos nos lembrar sim da morte, mas devemos lembrar da sua ressurreição, porque é na ressurreição que nós temos vitória. A morte, meus irmãos, é um princípio, mas a vitória se completa na ressurreição. Porque se Ele tivesse ficado lá naquela tumba, lá naquele túmulo, se Ele tivesse permanecido lá, se quando essas mulheres foram visitar, se quando depois outros fossem ver, lá estava o corpo de Jesus, a nossa vitória não teria sido completa. Seria uma vitória pela metade. Satanás teria vencido, as forças do mal teriam vencido, mas não. Quando aquelas mulheres foram com o seu coração contristado, quando nós lemos esse texto, elas foram, irmãos, o sepulcro estava selado, havia uma grande pedra, elas foram ali, não foram ver o corpo de Jesus, elas foram ali para ficar próximas apenas, para estar perto de Jesus. Era um momento importante para elas queriam estar perto. E certamente, meus irmãos, nas próximas horas do dia, mais pessoas viriam, porque todos sabiam que Jesus havia morrido, sido crucificado. Todos sabiam que haviam levado o corpo de Jesus para aquela sepultura. O texto nos fala que foi no raiar daquele dia. Foi quando estava começando o dia, então foi muito cedo. Foi de madrugada ainda que aquelas mulheres foram. Era bem provável que muitos outros iriam para lá. Mas quando elas chegaram, aquela pedra havia sido removida. Os guardas estavam atônitos porque houve um forte terremoto. Irmãos, humanamente falando, não era possível remover aquela pedra. Ela havia sido selada. E havia toda uma questão romana envolvida, porque se aquela pedra fosse removida, haveria problema para os judeus, haveria problema para os romanos, havia muita coisa envolvida. Então era uma coisa muito séria. Mas aquela pedra havia sido removida. Aleluia.
O anjo estava sentado sobre ela e ele entregou uma mensagem para aquelas mulheres. Vamos ler de novo, meus irmãos, porque isso é muito interessante. Versículo de número 2, assim: eis que houver um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o aspecto daquele anjo era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse para as mulheres: não tenham medo, pois eu sei que vocês estão buscando a Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, ele já ressuscitou, como ele tinha dito. E aí ele faz um convite para elas: venham, vejam o lugar onde ele estava. E elas podem contemplar com seus olhos. Aleluia, Jesus. Que aquela pedra foi removida, elas puderam observar. Tudo estava, meus irmãos, aquele pano que cobria Jesus, todas as coisas estavam da mesma forma, mas o corpo não estava mais ali. Ele havia saído para vencer e decretar a vitória da igreja. Então por que é importante? Em primeiro lugar ela é importante porque ela é bíblica. A ressurreição é importante para nós os cristãos porque ela é bíblica. Ela não é uma invenção humana. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Versículos 1 a 4. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é importante para nós porque ela é bíblica, ela está na palavra de Deus. Ela não é uma invenção dos homens, irmãos. Ela não é algo que os homens criaram, uma historinha contada, uma historinha que foi inventada. Foi o próprio Deus quem permitiu que estivesse registrado na sua palavra, para testemunho nosso, para a nossa fé. E Paulo diz: olha, irmãos, notifico aos irmãos o evangelho que eu vos tenho anunciado. E ele fala assim: esse evangelho do qual vocês receberam, do qual vocês permanecem. E o versículo 2 Paulo diz mais: é desse evangelho que vocês estão salvos. Olha onde Paulo começa a colocar o seu argumento. Olha o que Paulo tem a ousadia de dizer: que a ressurreição de Jesus Cristo, ela é importante. Porque, meus irmãos, era nisso que consistia a salvação daqueles homens, daquela igreja lá na cidade de Corinto. Uma cidade pervertida, uma cidade, meus irmãos, terrivelmente inundada por coisas malignas, mas ali havia um povo salvo. E aquele povo não havia sido salvo em cima de uma brincadeira qualquer. Eles estavam salvos com base no evangelho genuíno, numa palavra fiel. E Paulo diz: olha, eu anunciei a vocês esse evangelho, o evangelho no qual vocês receberam e que vocês estão salvos. E ele fala: eu vos entreguei, no versículo 3, o que também recebi. Cristo, aí ele fala com verdade que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então está na Bíblia que Cristo iria ressuscitar. Vamos ver o que diz o Salmo número 16. Quem pode ler para nós o Salmo 16? Vamos fazer uma leitura com alguns dos irmãos rapidamente. Salmo 16, o verso 10. Quem pode ler o Salmo 16, o verso 10? E um outro irmão já abre a Bíblia em Jonas, no capítulo 1, versículo 17. Vamos ao Salmo 16, o verso 10. Depois, livro do profeta Jonas. Jonas no capítulo 1, no versículo 17. Vamos lá rapidamente. Quem pode ler Salmos 16 e o verso 10? Porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esta é uma referência a Jesus. Não permitirá. Leia de novo, irmão, por favor. Não permitirá o quê? Não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Não permitirá que o teu santo veja a corrupção. E o que mais? O que ele fala sobre a alma? Não deixarás a minha alma no inferno. A minha alma no inferno, no mundo dos mortos. É uma referência, meus irmãos, justamente a Jesus Cristo. Quem pode ler para nós aí no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 17? E nós vamos comparar depois
com Mateus, capítulo de número 12, versículo 40. Vamos ligar essas passagens para ver o que significa. Jonas 1,17, quem lê? Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para destruir-se a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. A história de Jonas muito conhecida, que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. E essa história tem um significado, não foi em vão, não foi apenas por causa da resistência de Jonas em obedecer à ordem de Deus. Havia um significado, Deus já estava preparando isso. O que diz Mateus 12,40? Vamos ler? Mateus 12,40, quem pode ler Mateus 12,40? Tem um outro irmão ou outra irmã, já prepara Lucas 11, 29 e 30. Mateus 12,40. Depois vamos comparar com Lucas 11, 29 e 30. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Veja, irmãos, ainda Lucas 11, 29 e 30. Vamos ler. Quem pode ler? E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é a geração, ela pede sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para essa geração. Olha, irmãos, era importante aquilo que aconteceu com Jonas. E Jesus faz uso dessa figura, assim como aconteceu com Jonas, que permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Assim também será o sinal que será dado para essa geração com respeito ao Filho do Homem. E foi o que aconteceu, irmãos. Jesus Cristo esteve durante 3 dias e 3 noites sem se manifestar. Tudo parecia que estava acabado, mas era o cumprimento, era o sinal que estava sendo dado. Porque quando todos estavam pensando que nada mais iria acontecer, Jesus Cristo aparece, Aleluia. ressurreto, glorioso. Glória a Deus. E Ele começa, meus irmãos, a mostrar a sua glória. E muitos veem, mais de 500 irmãos veem. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus Cristo estava na Bíblia. Ainda lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 25 e 26, essa passagem também é importante porque ela é escatológica, é profética. Daniel, vamos ler, meus irmãos, rapidamente, capítulo 9, versículos 25 e 26. Veja a ligação de que como a ressurreição de Jesus Cristo, ela é bíblica, não é invenção humana, está nas Escrituras e muitos outros textos, nós selecionamos apenas alguns. Daniel 9, 25 e 26, quem achou, por favor. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Olha, se não é o cumprimento, até o Messias, diz o versículo 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Aqui, irmãos, é uma referência àquelas 70 semanas de Daniel, a visão profética que Daniel tem sobre o cumprimento até o fim dos tempos. E aconteceu exatamente isso, no fim das 62 semanas, que são semanas de anos e não de dias, foi quando justamente Jesus Cristo, Ele morreu, e Ele ressuscitou, e a partir de então Ele foi tirado. Irmãos, o cumprimento, então, para nós resumirmos, a ressurreição é bíblica, estava na palavra, foi profetizado. Em outros textos nós podemos trazer, está no Salmo 22. Tem outros textos, outras passagens que poderíamos trazer e lermos, não temos tempo, mas eu quero ir para um outro ponto. O segundo ponto, de por que a ressurreição de Cristo é importante para nós, porque há provas de que Ele ressuscitou. Veja, vamos voltar a 1 Coríntios, no capítulo 15. Que é o texto que nós vamos aqui manter a base da meditação de por que é importante a ressurreição de Cristo para nós. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 a 8. Nós lemos até o 4, agora vamos ler dos versículos 5 a 8. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também.
depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Paulo aqui testifica, irmãos, de que quando Cristo ressuscitou, aquelas mulheres, elas foram ali no túmulo para ficar um pouco próximo, e elas testemunharam. Quando o anjo falou, venham e vejam, ele não está aqui, ele já ressuscitou, e vocês vão, anunciem para os discípulos, de que eles vão para a Galileia, porque isso é verdade, ele ressuscitou como havia prometido. E Paulo aqui ele faz um resumo, um testemunho, de que há provas concretas, pessoas viram, pessoas testemunharam, de que Jesus, durante 40 dias, ele esteve andando no meio do povo. Que coisa linda, irmãos. Quando Jesus morreu e ressuscitou, a partir da sua ressurreição, ele ainda permaneceu 40 dias visitando irmãos. Há aproximadamente 6 aparições de Jesus Cristo. Aqui, ali, lá. Ele aparece a um, depois a outro, e depois a outro. E depois diz o texto, aqui Paulo está dizendo, olha, como que foi que isso foi visto? Ele foi visto por Pedro. Depois ele foi visto pelos 12. Foi visto por mais de 500 irmãos. E Paulo, quando escreve essa carta aos irmãos em Corinto, muitos anos depois, alguns desses que haviam visto Jesus ainda eram vivos, irmãos. Ainda estavam vivos. Então é um testemunho que Paulo está dizendo, porque ele provavelmente deve ter encontrado alguns desses. E Paulo diz ainda, foi visto também por Tiago, depois por todos os apóstolos. Tiago, o irmão de Jesus Cristo, o meio-irmão de Jesus Cristo, filho de Maria, com José. Ele foi aquele escritor da carta, a carta que leva o seu nome, a carta de Tiago. Ele também viu a Jesus, o seu irmão. Paulo está dizendo aqui, e depois ele fala, e também apareceu a mim, como a um abortivo. Irmãos, nós temos essas provas. Vamos a alguns textos, rapidamente, nós não vamos ter muito tempo, mas eu acho importante que você saiba que no segundo ponto, por que é importante para nós a ressurreição de Jesus Cristo? Ela é importante porque nós temos provas disso. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 22. Vamos rapidamente a alguns textos. Não vamos nos deter neles, mas nós vamos ver alguns textos que nos provam isso. Atos, capítulo 1, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ver o 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua, o quê? Da sua ressurreição. O que estava ocorrendo aqui, irmãos? A escolha do novo apóstolo. Judas se enforcou. Aquele que traiu a Jesus se enforcou. E era preciso que um novo membro tomasse aquele lugar, para que o colégio apostólico ficasse completo com 12 homens. E qual era o requisito? O requisito é que desde o batismo de João até o dia em que ele foi assunto ao céu, ou seja, no período em que Jesus esteve na terra, começou o seu ministério, para ser apóstolo, fazer parte dos 12, tinha que ser testemunha da ressurreição. E Matias era testemunha da ressurreição. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Matias viu Jesus ressurreto. Oh, meu Deus. Nós temos outro texto, Atos 2,32. Vamos ler Atos 2,32. Quem pode ler para nós Atos 2,32? Deus testemunhou a este Jesus, porque todos nós somos testemunhas. Olha, meus irmãos, que testemunho maravilhoso. Olha aqui, nós estamos falando do texto em que Pedro ele começa a pregar o Evangelho, depois vai descido do Espírito Santo, e no versículo 32 ele diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós. Ele está falando daqueles que haviam recebido o batismo com o Espírito Santo, que estavam no cenáculo. Todos nós que estamos aqui hoje, vocês estão dizendo, eles estão embriagados, tomaram vinho. Não, isso aqui não é vinho. Eles não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo. E estes que estão conosco, todos nós, somos testemunhas da ressurreição. Eles viram o Cristo ressurreto. Eu creio que não foi só Tomé, irmãos, que foi lá pegar na mão de Jesus e ver o sinal do cravo. Eu creio que muitos deles quiseram se aproximar. Eu creio que se você estava lá, Jesus, deixa eu dar um abraço para o Senhor.
falou, vem aqui, Jesus, e na hora do abraço ia dar um jeitinho de estender a mão e pegar ali, meus irmãos, porque todos nós somos bem Tomé, na verdade. Aleluia. Mas se você estava lá, eu ia aproveitar aquele Oh, momento meu Deus. para me aproximar daquela mão e testemunhar um pouco mais. Aleluia. E ter a minha fé ainda mais fortalecida, porque eu não critico Tomé. Alguns criticam Tomé pela sua incredulidade, mas ele teve coragem. Ele teve coragem de dizer, Senhor, para os discípulos, se eu não tocar, eu não vou crer. Talvez alguns possam interpretar de outra maneira. Eu particularmente admiro que Tomé, ele permaneceu. Pode não ser compreendido por alguns, mas Tomé, ele permaneceu. Ele quis ir lá. Quando alguns se escondem, Tomé teve coragem e foi lá. Embora ele foi repreendido pelo Senhor. Mas irmãos, Deus disse, Tomé, vem. Jesus permitiu, vem Tomé, toca, põe as suas mãos aqui. Aleluia. Vem cá e vê. Que maravilha, irmãos. Vamos em outro texto, Atos 3,15. Leia, Atos 3,15. E Quem pode ler para nós? Atos 3,15. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Mais uma vez os discípulos dando testemunho depois da cura daquele homem coxo na porta formosa do templo. E quando eles são questionados o que estava acontecendo, por que havia sido feito aquilo, eles se levantam, eles começam a falar, e aqui ele diz, olha, vocês mataram o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós também somos testemunhas. Mais um testemunho ele dizendo, nós vimos, nós testemunhamos. Mais um texto, Atos 5,32. Atos 5,32, quem pode ler? E nós somos testemunhas acerca dessa palavra. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Nós Glória a Deus. somos testemunhas. Nós somos testemunhas. Do que eles são testemunhas? O versículo de número 30 diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. E nós somos o quê? Testemunhas. Então há provas bíblicas, irmãos. E o último texto que eu quero deixar, nós teríamos outro, mas Atos 9, para encerrar esse tópico. Atos 9, versículos 3 a 6. Um irmão, uma irmã pode ler para nós. Atos 9, versículos 3 a 6. Provas da ressurreição de Jesus. Pode ler. E indo ao caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá terás dito o que eu te convém fazer. Glórias a Deus. Essa história você conhece. Quando Jesus aparece a Saulo no caminho de Damasco, ele estava indo para perseguir a igreja, mas Jesus tinha um propósito e um encontro marcado com Saulo. E Jesus aparece num grande resplendor e mostra e apresenta-se a Saulo. E Saulo, meus irmãos, tornou-se uma testemunha ocular de que Cristo havia ressuscitado. Então, meus irmãos, a segunda coisa importante pela qual nós podemos crer na ressurreição de Cristo não é só porque ela é bíblica e está na palavra, mas é porque há provas da sua ressurreição. Homens viram, mulheres viram, não foram poucos, não há invenção humana. Muitas pessoas viram o Cristo ressurreto. Mas, irmãos, há outras coisas que eu quero meditar com os irmãos sobre a importância e também porque nós devemos levar a sério a ressurreição de Cristo. E eu queria que você voltasse a 1 Coríntios no capítulo 15, no versículo de número 12 a seguir. 1 Coríntios 15, 12, Paulo diz assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé.
Irmãos, haviam falsos profetas no meio da igreja em Corinto, que se levantavam para dizer uma palavra aos irmãos em Corinto que Cristo não havia ressuscitado, ou melhor, eles diziam que não havia ressurreição. Por quê? Porque em Corinto os gregos, irmãos, que era a maioria da cidade de Corinto, os gregos não criam na ressurreição do corpo. Os gregos não acreditavam que o corpo poderia ressuscitar depois da morte. Eles criam na imortalidade da alma. E alguns haviam aceitado o Evangelho, aceitado Jesus Cristo como Salvador. Mas eles eram profetas, talvez homens que estavam trabalhando no meio da igreja, mas estavam ensinando uma doutrina errada. E essa doutrina errada é que não havia a ressurreição de mortos. Talvez Cristo tivesse ressuscitado, mas os mortos, os seres humanos, não vão ressuscitar. E Paulo escreve a carta à igreja em Corinto para combater uma heresia, para dizer: olha, se alguns de vocês estão dizendo que não há ressurreição de mortos, porque era isso que os gregos diziam, não há ressurreição de mortos. Os judeus, dentro dos judeus também, havia na igreja de Corinto judeus e havia gregos. E os judeus, principalmente da seita dos saduceus, não criam na ressurreição dos mortos. E Paulo escreve para dizer: olha, se alguns de vocês estão ensinando isso e pregando isso, que não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Irmãos, por que é importante para nós? Porque a ressurreição de Cristo é a base na qual nós estamos firmados, irmãos. Esse é o terceiro tópico para a nossa meditação. A ressurreição de Cristo é a base na qual eu e você estamos firmados. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios no capítulo 3 e no versículo 11. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Vamos ver um pouco isso que Paulo está dizendo para nós. Quem achou 1 Coríntios 3, 11? Pode ler, por favor. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. E quem é este fundamento, irmãos? Jesus Cristo. Este fundamento é Jesus Cristo. Este fundamento no qual nós estamos edificados e nos tornamos casa espiritual é Jesus Cristo. Ele é a base na qual nós estamos, irmãos, alicerçados hoje. Aleluia. Ele é a base na qual nós fazemos as nossas orações. Ele é a base na qual nós oramos. Ele é a base na qual nós cultuamos. Perceba que eu falei no início que nós cultuamos a um Jesus que desceu daquela cruz e que não ficou pendurado naquele madeiro. Então, nós estamos firmados numa base sólida, irmãos. Ele é o nosso fundamento. Ele é o motivo pelo qual nós estamos reunidos essa noite. Se Cristo tivesse ficado morto, não haveria fé para nós. Não haveria vida para nós. Não haveria esperança para nós. Não havia nada, meus irmãos. Nada para nós haveria. Mas o nosso fundamento é sólido. Aleluia. Nosso fundamento se chama Jesus Cristo e Ele é ressuscitado. Glória a Deus. Paulo está falando de um Cristo ressurreto, de um Cristo poderoso, que está sentado à destra de Deus Pai. Então Ele é a base na qual nós estamos firmados. Paulo também diz algo importante em Efésios. Vamos para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, os versículos 19 a 22. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 2, 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do que Jesus Cristo é o que, irmãos? A principal pedra da esquina. É a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Irmãos, que coisa linda! Jesus Cristo é o fundamento. Aleluia. Os apóstolos, eles pregaram a Jesus Cristo crucificado, mas Jesus Cristo ressuscitado. E nós, irmãos, que somos a igreja que viemos depois, nós estamos alicerçados nisso, nessa base sólida, na qual Cristo é a pedra principal. O edifício está sobre Cristo, sobre a mensagem dos profetas que os apóstolos pregaram, e a mensagem não era outra: Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E nós estamos edificados sobre Cristo ressuscitado, no qual os discípulos pregaram, e nós estamos pregando ainda hoje. Então a nossa base é sólida. É por isso que é importante para nós. Paulo diz uma palavra interessante também em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Vamos ver? Nós vamos a vários textos, irmãos, para a nossa meditação em Atos 17, versículo 28.
Quem achou? Atos 17, 28. Porque nele que vemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vós, poetas disseram, pois somos também a sua geração. Olha, irmãos, que palavra linda Paulo disse lá em Atenas, naquele Areópago, para aqueles homens incrédulos, adoradores de falsos deuses. Paulo diz uma palavra muito linda. Ele diz: porque nele vivemos. Olha, que nós estamos apoiados, igreja. Perceba no que você está apoiado. Perceba onde você entregou a tua vida, onde você ancorou o teu barco. Porque nele nós nos movemos, porque nele nós vivemos, porque nele nós existimos. Não há outra razão de ser que não seja Jesus Cristo. E se esse Jesus Cristo estivesse ficado lá naquele túmulo, não haveria vida para nós. A nossa fé seria em vão. Mas Paulo está pregando muitos anos depois da ressurreição de Jesus. Ele está pregando para um povo pagão, um povo incrédulo, um povo adorador de outros deuses. E ele se levanta com autoridade dizendo: porque nele é que nós vivemos. O que eu tenho autoridade para dizer a vocês aqui, atenienses, é que nós vivemos com base em Jesus Cristo. Nós vivemos com base em Jesus Cristo. Nós nos movemos nele e nós existimos nele. Ele é tudo em nós. Glória a Deus. Tudo em nós, porque ele ressuscitou. Aleluia. Ele é tudo, tudo. Paulo não encontra outra palavra dizendo, mas ele diz: ele é tudo. Nele nós nos movemos. Pensa você ir para um lado para o outro, você se move porque ele está em você. Pensa em você ir daqui para lá, você pensar na tua vida, na tua existência, pois você existe porque ele ressuscitou. Pensa em você querer fazer alguma coisa para Deus, você pensa em fazer e você faz porque Cristo ressuscitou. Aleluia. A nossa fé não é em vão. A nossa fé não é em vão. É por isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios no capítulo 15 e no versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Mas eu e você sabemos que Cristo ressuscitou. Nós temos essa convicção, essa certeza. Então qual é a conclusão que nós chegamos e que Paulo também ele diz para nós aqui em 1 Coríntios no capítulo 15? A nossa pregação não é em vão. Aleluia. A mensagem que nós pregamos toda terça-feira aqui nessa igreja, toda quarta-feira é uma mensagem pregada ali no fantoche do Xindiô. Toda sexta-feira é uma mensagem pregada aqui no estudo bíblico, na sexta-feira às 8h30 da noite. Todo sábado, todo domingo nós estamos pregando uma mensagem. E a nossa pregação não tem sido em vão. Toda vez que você vai evangelizar, que você vai compartilhar um folheto, e você diz para alguém: olha, aceite esse folheto, aqui é uma mensagem de Jesus para o teu coração. A tua pregação não é em vão. Quando você está lá naquela fábrica, falando de Jesus para o teu amigo, para alguém, quando você está compartilhando o Evangelho, às vezes você vem uma dúvida no teu coração, você nem tem certeza: será que tem poder isso mesmo? Será que adianta alguma coisa falar de Jesus? Nem vejo ele, nem estou olhando para ele, nem estou sentindo nada. Você está falando às vezes alguma coisa, e às vezes você saiu triste da tua casa, saiu com um problema, está com uma enfermidade no teu corpo. Mas Paulo diz que a tua pregação não é em vão. Aleluia. A tua pregação tem valor. Aquilo que você fala de Jesus, ela tem poder e autoridade, porque Cristo ressuscitou. A nossa pregação, ela tem poder. A nossa pregação, ela não é em vão. Ainda que você não sinta nada, ainda que você não veja nada, ainda que você não esteja percebendo nada, mas quando você abre a boca para falar de Jesus, porque Ele ressuscitou, aquela palavra tem poder. Você não precisa ver, não precisa sentir, nada precisa acontecer, mas quando você abre a tua boca para falar de Jesus Cristo, aquela palavra tem poder. A nossa pregação não é em vão. E a nossa fé, Paulo está dizendo que também não é vã. Aquilo que é vão, irmãos, é aquilo que não tem valor. O que é vão? Isso aqui, meus irmãos, se você soa o seu nariz, vira caca, não vira? Vira sujeira. Esse ticho sujo, esse ticho todo sujo, ele não tem mais valor algum. E a gente vai e coloca ele no lixo. Ele passa a não ter nenhum valor. Não serve mais para nada. Não tem mais nenhum valor. É isso que é algo vão. Algo que não presta para mais nada. Algo que não vai ser usado para mais nada. Mas Paulo está dizendo que a nossa pregação não é vã, ela tem valor. Mas ele também diz que a nossa fé, ela tem valor. Aleluia. Ah, irmãos, você não está acreditando em vão. Quantas
quantas vezes o inimigo tem lutado contra a nossa fé? Quantas vezes o adversário tem lutado para nos fazer desistir da nossa fé, da nossa caminhada? Quantas vezes nós estamos, parece que mais um culto, mais um sábado, mais um... Não, vamos, a gente vai pegar o pão e participar. Os membros batizados nas águas que estão em comunhão vão participar do pão e do cálice. Mas a ceia, no mês passado a gente também ceou, e no mês de maio a gente vai cear. Às vezes as coisas estão se tornando para nós como se fosse sem nenhum valor. O grupo de louvor vai cantar, mas é de novo, o mesmo louvor, é a mesma coisa. Eu não preciso fechar o olho, Parece que a gente vai se acostumando e as coisas não têm valor. Ir ao culto, não ir ao culto, não tem importância. E a gente parece que às vezes algumas pessoas se acostumam com a fé, com a crença. Mas essa simples palavra, essa simples expressão, Paulo se aprofunda com os coríntios, com a igreja em Corinto, diz: olha, a fé de vocês, ela não é vã, ela Aleluia! A fé que vocês depositaram no Cristo ressurreto, ela tem valor. Vocês estão acreditando na pessoa certa. Vocês estão colocando a vida, a esperança. Vocês se deixaram para trás das prostituições. Vocês se deixaram o pecado. Vocês se deixaram aquela vida devassa. E vocês se entregaram a Jesus. Vocês que foram alcançados, transformados, saibam que a fé que vocês abraçaram é uma fé valorosa. Ela tem grande valor. Aleluia. Vocês podem confiar. Vocês podem continuar. Essa palavra de Paulo é um incentivo. Continue pregando. A pregação não é vã. Continue falando. Continue anunciando. Mas continue também crendo. Porque aquela fé que foi implantada lá dentro de vocês, essa fé tem grande valor. Aleluia. Essa fé tem grande valor. Irmão, saiba que porque Cristo ressuscitou, nós não estamos aqui em vão. Não é em vão você estar aqui. Não é em vão, meus irmãos, cada culto, cada louvor, cada momento dessa noite, cada momento do culto de ontem, cada momento do culto de amanhã, ele tem um grande valor. Aleluia. Porque nesses cultos nós estamos envolvendo a nossa fé. A gente vem pregar, meus irmãos, isso aqui não é produção humana. Para alguém pregar, alguém teve que estar orando, se dedicando, estudando, buscando do alto, algo para trazer. Para alguém cantar e se esforçar, teve que vir a unção do alto. Então, nessas coisas nós entregamos a nossa fé, naquilo no qual nós acreditamos. E porque Cristo ressuscitou, a nossa fé não é em vão. Você não está perdendo o seu tempo. Você não está, meus irmãos, perdendo os seus anos dentro da igreja. Você não está perdendo a sua juventude. Você não está perdendo a sua época. Você não está perdendo a sua família. A sua fé tem um grande valor. Aleluia. Porque Cristo ressuscitou. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo diz outras coisas mais. Ele diz também no versículo de número 15, que se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas. Em outras palavras, não adianta nada anunciar Jesus, não adianta nada pregar o Evangelho, não adianta nada ser crente, porque se Cristo não ressuscitou, nós estamos pregando de uma forma falsa, e somos falsas testemunhas. E eu e você não somos falsas testemunhas. Eu e você somos testemunhas verdadeiras de Jesus Cristo, e Jesus Cristo ressuscitado. E há outras coisas mais, irmãos, que não dá tempo da gente falar aqui, mas eu quero, para adiantar, o penúltimo tópico. Por que é importante a ressurreição de Cristo? Porque Cristo ressurreto, Ele enviou a nós algo muito importante. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, os versículos 16 e 17. Evangelho de João capítulo 14, os versículos 16 e 17. Quem pode fazer a leitura desse texto? João 14, 16 e 17. Já estamos caminhando para o final. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia, glórias a Deus. Irmão, se Jesus Cristo ele não tivesse ido ao Pai, Ele não tivesse ressuscitado e voltado para junto de Deus Pai, o Espírito Santo não seria enviado. Você percebe como as coisas são importantes e profundas? Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, o Espírito Santo não poderia ser enviado. E pense nós, irmãos, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença do Espírito de Deus, o culto não tem vida. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, o louvor não tem vida, a mensagem não tem vida, nada do que fazemos tem vida, porque
Cristo não ressuscitou. Então Cristo não ressuscitou, não há o Espírito Santo entre nós. E se não há o Espírito Santo entre nós, as coisas são liturgia apenas, mas não há a presença de Deus. É por isso que Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, esse Consolador é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece e não o vê. Mas vós o conheceis, Aleluia. porque habita convosco e estará Glória para a Deus. sempre em vós. Irmãos, porque Cristo ressuscitou, o Espírito Santo foi enviado. E nós conhecemos o texto de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles irmãos que estavam reunidos no cenáculo. Você conhece a história? O Espírito Santo veio com poder sobre eles, e eles começaram a falar em novas línguas, eles foram cheios, inundados da presença de Deus, porque Cristo ressuscitou. O Espírito Santo, ele agora começou a fazer parte da história dos homens e mulheres. Este é o penúltimo tópico. Vamos então para o penúltimo tópico que está ligado a esse. E por que então o Espírito Santo foi enviado, irmãos? Há também uma transformação. Por que é importante a ressurreição? Porque é uma mudança de vida. A ressurreição de Cristo mudou a vida dos homens e mulheres. O Espírito Santo foi derramado, e o Espírito Santo veio daqueles homens e mulheres, mudou aqueles corações. Quem eram os discípulos, irmãos, antes de receber o Espírito Santo? Eles eram pessoas tímidas. Quem era o apóstolo Pedro? Pedro, ele traiu e negou a Jesus, não é verdade? Quem é o apóstolo Pedro e os demais discípulos no capítulo 21 do Evangelho de João? Eles estão tímidos, eles voltam para a pescaria. Eles estão dispersos, eles não estão bem, eles estão com um problema na sua alma, eles não estão mais fazendo o que eles deveriam fazer. Voltaram para a pescaria. João capítulo 21 nos narra essa história. Mas o que acontece, meus irmãos? No capítulo 21 do Evangelho de João para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos em diante. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2, o versículo 14. Atos capítulo 2, versículo 14. Nós vamos observar, meus irmãos, que no capítulo 2 o Espírito Santo foi derramado. Aqueles discípulos, os que estavam reunidos no cenáculo, foram cheios de poder. E quando o povo começou a se perguntar o que está acontecendo, esses homens estão embriagados, quem é que se levanta com autoridade, com ousadia, com poder? O apóstolo Pedro. O que é que ele diz, irmãos? Capítulo 2, versículo 14 de Atos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz. Essa palavra não está aqui por acaso, irmãos. Pedro levantou a voz. Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele é detalhista em muitos pontos. E é importante que a gente repare nos pontos que Lucas quer narrar para nós e nos chamar a atenção. Porque esse Pedro, meus irmãos, era aquele Pedro que negou a Jesus e que saiu chorando amargamente depois que ele nega Jesus. O galo canta, ele percebe: traí ao meu Senhor. Ele chora amargamente, sai e se retira. E ele está triste, ele está abatido porque ele realmente negou, como Jesus havia dito: olha, Pedro, o galo cantará e você vai me negar, você vai se lembrar. E aconteceu. E ele está agora pescando com seus amigos. Jesus aparece, confronta ele, conforta, exorta ele, anima ele. Mas aqui no capítulo 2 a promessa se cumpre. E aquele Pedro tímido, aquele Pedro que havia negado e traído a Jesus, ele levanta a sua voz, ele se põe de pé, e ele com autoridade, ele com ousadia, ele fala: meus irmãos, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. E ele começa a dizer, ele começa a pregar. Aí ele vai falando, nós vamos até o versículo de número 37. Veja aí no Atos capítulo 2, versículo 37. Diz assim: ouvindo, aqueles que ouviram a pregação de Pedro, o que aconteceu com eles? Eles se compungiram no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós vamos fazer, irmãos? Eles ficaram preocupados, porque a pregação de Pedro foi cheia de autoridade. A pregação de Pedro foi cheia do poder. A pregação de Pedro, ela foi tomada pela unção do Espírito Santo. E por quê? Porque ele havia tido um encontro, um poder do alto havia sido derramado sobre ele. Irmãos, porque Cristo ressuscitou, aqueles homens agora eram novos homens. Não era mais o mesmo Pedro, não era mais o mesmo João, não era mais o mesmo, nenhum deles mais era o mesmo.
passando por um processo, uma mudança de vida. É por isso que Pedro se levanta no capítulo 2, versículo 14. É por isso que ele se põe de pé e levanta a sua voz. Ele proclama. É por isso que ele prega essa mensagem. E no versículo 37, aqueles que estão ouvindo, eles estão com o seu coração compungido, eles estão quebrantados e preocupados. Diz: irmãos, diga para nós o que nós devemos fazer para ser salvo. Porque aquela mensagem mexeu com eles. Aquela mensagem estava tomada de poder e de autoridade, porque o Espírito Santo mudou a vida daqueles homens. Cristo ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, irmãos, aqueles homens eram novas pessoas, novas criaturas. E aí o texto vai discorrendo muito mais, irmãos. Nós vemos o versículo 37. Ele fala o que eles devem fazer: arrependimento, se batizar nas águas. Vamos ao capítulo 4 de Atos. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, o versículo 7. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Pedro e João estavam subindo para orar. Aquele coxo é curado, ele é restaurado a sua saúde. E o que acontece? Eles são levados diante das autoridades. O que aconteceu? Por que esse coxo foi curado? Aquilo incomodou Jerusalém. E quando eles são questionados, escute o que vocês fizeram. Capítulo 4, versículo 7. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? O versículo 8 diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E aí ele começa a dizer, ele começa a declarar com que poder e com que autoridade eles haviam curado aquele homem coxo. Ele começa a declarar, novamente falando sobre Jesus. E no versículo de número 11 ele diz assim: ele, Jesus Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós. No versículo 12 ele diz assim: e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Versículo 13: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, nem doutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer o contrário. Irmãos, que passagem rica para nós. Glória a Deus. Aquele Pedro tímido que havia negado a Jesus, ele agora, irmãos, ele fala com ousadia, com autoridade, com poder, mesmo sendo um homem sem estudo, um homem sem capacitação humana para falar. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. E cheio do Espírito Santo ele tem poder e autoridade para dizer, para pregar, para curar, para ministrar. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Você percebe a importância da ressurreição? A ressurreição é importante porque Cristo ressuscitou. O Espírito Santo foi dado. E porque o Espírito Santo veio, aqueles homens eram pessoas diferentes. Você vai encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo pela mudança de vida dela. É uma pessoa cheia do Espírito Santo quando ela experimenta uma mudança de vida. E as pessoas olham para ela e percebem que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, é uma pessoa diferente. É uma pessoa mudada. É uma pessoa transformada. Todos olhavam para Pedro e se admiravam. Escuta que é ele não tem estudo, ele não tem sabedoria. Não é esse que traiu a Jesus, que negou a Jesus. Mas não é mais o mesmo homem. É um homem, meus irmãos, cheio do poder e da autoridade. Como é importante saber que Cristo ressuscitou e viver a ressurreição de Cristo em nós. Como é importante isso para nós, irmãos, é uma mudança de vida. E para encerrar tantas coisas para falar que nós não temos tempo, vamos voltar a 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos encerrar aqui. Paulo ele conclui aos irmãos em Corinto, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 51. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 até o versículo 57. Eis aqui vos digo